te encontrei, como pensei, tudo então pensado se esvaiu na poção suave do teu sorriso. Voltei de terra glacial, frio de um longo tempo, estação solitária de inverno. Abri-te a janela da minha alma, laia, 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 laia. Mostrei-te a essência do que ninguém viu. Valores, verdades, amores e lágrimas. Valores, verdades, amores e lágrimas. Conversas e confabulações, mais um vídeo no canal falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista. Hoje, 9 de maio, dia dedicado às mamães, esses seres de outro mundo que Deus nos enviou, porque só sendo de um mundo mais evoluído para conseguir ser o que as mães são, não é verdade? Um beijo a todas as mamães, hoje e em todos os dias do ano. O que você faz para desestressar, para relaxar? Ouve uma música, toca um instrumento, faz uma atividade física, esportes radicais. Cada pessoa tem sua receita e isso faz parte da essência de cada um. Espiritualidade é isso, é a sua essência, a essência do que você é, de quem você é. Diz respeito a características não físicas, não tangíveis, não palpáveis. Se eu digo que fulano é alto ou baixo, gordo ou magro, tem cabelos pretos ou grisalhos, são características físicas que você olha e vê. Mas quando eu digo como é o fulano, quem é o fulano, como ele se comporta, como ele age, como ele reage a diferentes situações, se é uma pessoa agradável ou ranzinza, se é amável ou não, enfim, não tem como você ver. Você tem que sentir. Quando a gente falou de espiritualidade, a gente estava falando disso. Esse link é importante para o entendimento do assunto que nós vamos falar hoje. Por isso que nós falamos no vídeo passado que sua espiritualidade é fruto também das suas escolhas. Você pode trocar a raiva pela compaixão, a agressividade pela resiliência, o ressentimento pelo perdão, o desejo de vingança pela tolerância, trocar o egoísmo pelo altruísmo. São mudanças que vão te tornar uma pessoa melhor e que estão na essência do nosso tema de hoje, trocar o foco. Nós vamos confabular sobre isso. Antes de começar o vídeo, aquela conversinha rápida sobre vacinas. O Brasil já tem disponível, adquirido, compradas, ainda não entregues, obviamente, mas já compradas, vacinas suficientes para vacinar toda a população brasileira com 2 doses. É mais uma notícia boa e notícias boas fazem bem à saúde. Em breve estaremos todos vacinados, se Deus quiser. Mas não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que a vacina é só mais uma ferramenta no combate dessa pandemia. Não podemos baixar a guarda, não podemos abrir mão das outras que vocês já conhecem. Eu tenho falado sempre de estresse em todos os vídeos e tem uma razão de ser. Estresse é tido como mal do século por uma razão. As situações de estresse crônica comprometem a saúde em todos os níveis. No âmbito cardiovascular, só para ilustrar, tem um trabalho publicado em 2007 na Revista Brasileira de Hipertensão, o estudo Interheart, que estudou 33 mil pessoas em 52 países. E um achado assustador desse estudo é: estresse e depressão, as duas coisas juntas, são responsáveis por 1/3 dos casos de infarto. Agora estenda o raciocínio para outras doenças, porque o estresse crônico está relacionado com piora de tudo. Doenças metabólicas, doenças gastrointestinais, doenças de pele, doenças autoimunes, todos os tipos de câncer. Então é realmente o mal do século que nós precisamos combater. Ele está presente na nossa vida e não vai deixar de existir. A nossa inteligência, o nosso trabalho inteligente é no sentido de criar mecanismos para contrabalançar os seus efeitos. A gente vem falando disso ao longo do tempo e vamos falar de mais alguns hoje. Essa é a ideia de trocar o foco. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, quando está estressada, ela está mais focada, mais concentrada naquilo que ela está fazendo. E isso foi importante ao longo da vida, inclusive para a sobrevivência.
Imagina, por exemplo, você dirigindo o seu carro por uma das estradas sinuosas da região central de Minas Gerais. Você está tranquilo, relaxado, fazendo tudo quase que automaticamente, porque você já conhece a estrada, conversando com o carona. De repente desaba uma chuva forte, o para-brisa embaça, você rapidamente passa a prestar mais atenção na estrada. Às vezes até para de conversar, diminui a velocidade, porque você passou a se deparar com uma situação de perigo, então você precisa de se cuidar mais, esmerar nas suas habilidades para atravessar aquela situação de perigo sem risco. Ou seja, o poder de concentração, o poder de focar no que você tem que fazer é útil nesse caso. Pensa no homem pré-histórico lá vivendo situações de perigo, convivendo com animais selvagens. Quantas situações desse tipo não aconteceram? Esse efeito fisiológico do estresse, que é de aumentar a concentração, isso é útil, foi útil para a sobrevivência, é útil no seu trabalho, você é mais produtivo em função desse efeito. O problema é isso cronicamente acontecendo, como vocês podem ver nessa imagem, nós já vimos isso anteriormente. Você cronicamente exposto a essa condição, isso vai passar a comprometer a sua saúde. E aí você precisa pensar no que fazer. Para isso nós já falamos também das atitudes anti-estresse e de como elas produzem alterações no organismo que contrabalançam esses efeitos. As atividades anti-estresse são aquelas que desencadeiam a produção dos hormônios da felicidade, já falamos deles também. Mas hoje eu quero avançar um pouco mais nessa análise, porque eu quero falar de algumas coisas mais que nós podemos fazer e devemos fazer no nosso dia a dia para combater os efeitos nocivos do estresse. Uma delas, nós já falamos no vídeo passado, que é desenvolver a sua espiritualidade, melhorar aquilo que na sua essência ainda não é bom. Hoje nós vamos falar na importância de você fazer alternância de foco. Você dedicar momentos da sua vida, do seu dia, da sua semana, para mudar de foco, desviar o seu foco do trabalho, das preocupações, etc. E focar em coisas que vão te dar prazer. Você pode criar na sua vida momentos repetidos de atividades consideradas anti-estresse, que sejam frequentes na sua vida, que vão produzir benefícios para a sua saúde e vão contrabalançar os malefícios do estresse. Tudo se passa por uma alteração da sua fisiologia que essas atitudes vão produzir. Não tem nada de misterioso aqui, é fisiologia pura. E aí, em analogia, você vai parear situações opostas. Uma que prejudica a sua saúde, mas que é necessário, você tem que conviver com ela. E outra que vai te ajudar a melhorar a sua saúde. Só que para isso é fundamental você mudar o seu foco, virar a chave. Se você é daqueles que chega em casa à noite, continua pensando nas coisas que aconteceram no trabalho, continua pensando o que você tem que fazer para solucionar esse ou aquele problema, não consegue desligar e focar em outras coisas essenciais para aquele momento, sua família, seu filho, sua mulher, seu marido, seus parentes, seus amigos, se você não for capaz de fazer isso, você não estará trocando foco. Existem técnicas para isso, muitas, inúmeras. Uma delas é a meditação. Existem diferentes tipos de meditação. O que acontece com a pessoa quando ela está meditando? Ela desloca os seus pensamentos das rotinas estressantes do dia a dia para ela. Passa a olhar para si, passa a prestar atenção em si, na sua respiração, na sua postura. Ela está pensando em coisas boas, agradáveis. Meditação como medida anti-estresse é algo já estudado e comprovado. As pessoas que passaram a experimentar o hábito de meditar relatam isso. A correlação já comprovada entre as diferentes práticas espirituais com a melhora da saúde passam por aí. Vou pegar um exemplo aqui da pessoa quando ela está em oração, que é uma forma de meditação. Ela mudou o seu foco. Ela pode ter muitos problemas na vida, mas naquele momento ela está voltada, olhando para uma outra direção. Eu, quando fui fazer o ensino médio, que naquela época se chamava segundo grau, eu fiz um curso técnico de contabilidade. Tinha uma disciplina que chamava Direito Usual e Legislação Aplicada. O professor era um cabo da Polícia Militar, que era estudante de Direito. Era uma pessoa muito amável, muito agradável, com aquela postura de disciplina própria dos militares, mas um excelente professor. Eu e mais alguns colegas tínhamos o hábito, antes da prova, a gente abaixava a cabeça e fazia uma oração. Na nossa crença, a gente tinha chance de sair melhor na prova por causa dessa oração. Um dia, ele observando isso, fez o seguinte comentário: quando você reza antes da prova, você vai fazer uma prova melhor, mas não é porque você rezou e Deus vai te ajudar. É
porque quando você rezou, você se sentiu mais confiante, mais relaxado, mais tranquilo, menos estressado, e por isso você vai sair melhor. Nós achamos um escândalo o que ele falou naquela época, mas hoje eu entendo exatamente o que ele falou. E é exatamente o que acontece. Você criou uma situação que te deixou mais tranquilo, mais relaxado, consequentemente mais confiante. Isso vale para tudo na vida. Nós falamos da meditação, mas vamos falar de outros exemplos. Já falamos da atividade física em vídeos anteriores. O que acontece quando você faz atividade física? Você produz as substâncias, os hormônios do prazer. Eu reparo, e já ouvi de muita gente também que reparam, que os homens que recolhem lixo na rua, no caminhão de lixo, eles estão sempre cantando, gritando, mexendo com todo mundo, cumprimentando todo mundo, com um sorriso nos lábios, eles estão felizes. Eles fazem um trabalho pesado, passam o dia correndo atrás de um caminhão, pegando saco de lixo e jogando lá dentro, e estão sempre alegres e felizes. Por que eles são tão felizes? Pode ter certeza. Não é só porque trabalham e levam sustento para casa. Resultado do esforço físico que fazem durante o trabalho. Além da atividade física, o hobby, fazer uma coisa que te dê prazer, uma coisa que você goste. Ouvir uma música, tocar um instrumento, praticar um esporte. Tem gente que faz coisas até radicais, esportes radicais. Olha que coisa interessante. Relembra o que eu falei lá no início do vídeo sobre focar. Quando a pessoa está estressada, ela está focada no que ela está fazendo. Eu nunca fiz rapel, nunca fiz alpinismo, mas são situações que, na minha concepção, exigem muita concentração. Se a pessoa se desconcentrar, ela tem um risco grande de se acidentar. É uma situação, então, que a pessoa está focada, só que com uma diferença radical. Os efeitos de estar focado ali são muito diferentes dos efeitos de estar focado numa situação de estresse relacionada ao dia a dia. Porque ali o foco da pessoa está levando a ela a desempenhar uma atividade que é prazerosa. Esse tipo de modificação do organismo produz prazer, produz endorfinas, não produz catecolaminas e cortisol. Nessas situações em que eu alterno o meu foco, em que eu foco em atividades prazerosas, atividades anti-estresse, quando eu faço isso, eu estou desmontando todo aquele aparato que o meu organismo montou para lutar contra uma ameaça, a reação de luta e fuga, a reação do estresse agudo, montando temporariamente uma estrutura que vai levar o meu organismo a produzir substâncias que me dão prazer. Podem ter certeza, quando eu faço isso, tudo isso aqui vai estar acontecendo. Você vai estar criando em você uma atmosfera que te protege de doenças e te faz ter mais saúde. E de que forma? Você vai ser uma pessoa mais feliz, consequentemente uma pessoa melhor aceita pela sociedade, que vai ter melhores condições de ter bons relacionamentos de amizade, afetivos, todos eles. Você vai ter alegria de viver, autoestima alta, sensação de proteção, aquelas coisas que nós falamos lá do suporte social. As pessoas estressadas são ásperas, cáusticas, cheias de arestas, como o porco-espinho, o ouriço cacheiro. As pessoas que se aproximam de uma pessoa estressada podem se machucar. E não vai ser culpa dela, ela está usando as armas que tem para se defender de perigos. Mas às vezes machuca os outros, como ficou o pobre cachorrinho aí, né? Você pode continuar focado no trabalho e vai precisar de continuar focado no trabalho, nas preocupações, nas dificuldades, nos riscos que você corre. Você não vai conseguir evitar isso. Pouca gente consegue evitar. Há quem consiga fazer mudanças radicais, como abandonar uma carreira promissora numa grande empresa, ir para um sítio, criar galinhas e plantar inhame. Mas isso são poucos que têm condição de fazer isso. Quem consegue fazer essa alternância de foco, consegue, nesses momentos de lazer e relaxamento, recolher os seus espinhos e se tornar uma pessoa, pelo menos naqueles momentos, mais agradável, mais acessível, mais doce. Às vezes não tão bonitinhas como esses cachorrinhos, mas uma pessoa melhor, mais fácil de se lidar com ela. Pense nisso, comece a exercitar essa mudança. Te garanto que a sua saúde vai melhorar. Você vai ter essa percepção. Isso aqui não é um aconselhamento, isso aqui não é uma conversa sobre comportamento. Isso aqui foi e vai continuar sendo uma conversa sobre como mobilizar a nossa fisiologia a nosso favor. Como colocar o nosso organismo trabalhando para melhorar a nossa saúde. Nós produzimos as nossas doenças e podemos produzir as nossas curas. Mas isso depende de como vivemos, do que fazemos com a nossa vida, e de nossa capacidade de modificar aquilo que não está bom.
Eu já contei algumas histórias aqui, ao longo dos próximos vídeos vou contar outras. Pessoas que produziram a própria cura. Curas que foram inclusive consideradas milagre. Você acredita em milagre? Nós vamos conversar sobre isso nessa nossa caminhada aí. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. E não se esqueça de dar o like, é muito importante você dar o like, porque isso melhora a performance do vídeo no YouTube. Compartilhe com seus amigos, se inscreva, se você estiver tendo dificuldade para se inscrever, peça ajuda a alguém. Quanto mais interações você tiver com esse vídeo, mais pessoas vão poder descobrir esse vídeo e se informar através dele. Meu propósito é, antes de mais nada, despertar consciência, porque eu acredito no poder da informação. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.